Boa noite. Quarta-feira, 3. Ai, eu tô com plateia! Que delícia! Estou adorando. Quarta-feira, 3 de julho. Estamos iniciando um momento muito especial na nossa vida no Podfran. É diferente fazer com plateia, né? Eu adoro, eu sempre convido. Não assisti. E as pessoas ficam tímidas. Hoje, uma equipe de peso aqui, estou muito feliz. Estou aqui com um empresário incrível. Muitos conhecem, muitos não conhecem. Ele se chama João Paulo Ribeiro, ex-prefeito de uma cidade que é referência no circuito das águas. Boa noite, João Paulo. Eu vou bater palma. Boa noite, Fran. É uma honra, né, poder estar aqui com você, poder conversarmos, né, bater um papo aí. Nossa, eu fico muito feliz que você tenha aceitado o nosso convite. Estávamos ansiosos pela sua presença. Monte Sião é uma cidade muito importante, é uma cidade irmã de Socorro. Eu acho que a gente tem muito que compartilhar. Então, tudo o que acontece aqui me interessa muito. E eu estava vendo a sua história, João Paulo. Eu fiquei orgulhosa de você. Eu fiquei pensando como é para uma cidade ter um cara com uma visão tanto política, quanto econômica, quanto social, quanto tudo que eu sei da sua história. E eu fiquei muito curiosa para saber quem é você, como você chegou na política. Conta um pouco de você, onde você cresceu, como era a sua vida, porque tem que ter sido muito interessante para ter trazido você aqui. Nossa, essa é uma... Como se diz, né, a nossa vida, pra gente estar onde está hoje, porque a gente viveu muita coisa, né? Eu vim, na verdade, de uma família simples, né, nunca teve tradição política, né? Morava na zona rural de Monte Sião, meus pais cafeicultores, às vezes, em alguns lugares moravam, tirava leite, retireiro, né? E mudamos muitas vezes quando era criança, né? Eu sou da família que tem eu e mais 4 irmãos, somos um total de 5. Muitos filhos. Sim, né? E 2 homens e 3 mulheres, né? E então meu pai com a minha mãe, daí no caso em 93 para 94, quando eu estava quase fazendo 9 anos, né? Mudamos para Monte Sião, para a cidade, né? Parentes, 93 para 94, isso é muito novo. Sim, janeiro de 85. Janeiro de 85. Gente, prodígios. Eu fico muito feliz de ver pessoas tão jovens, com tanto histórico na política. E tá aí, meu. Não, então, olha só, e mudei para Monte Sião, então eu entregava leite na rua, depois mudamos para casa de aluguel, eu vendia sorvete, chupa-chupa, né? No inverno, tortas, A sua salgados. veia de empresário estava ali. Sim, era necessário, porque a gente pagava aluguel, então naquela época meu pai já vendia de pedreiro, né? A minha mãe fazia crochê na mão, e nós tínhamos irmãos pequenos, né? E foi muito importante, porque isso certamente me ajudou a... Você era o mais velho? Eu tenho uma irmã mais velha, né? Que Você era ajudava. o segundo. O segundo, né? E naquela época era necessário digo que de forma alguma foi um esforço, né? Me moldou, me ajudou com certeza a entender melhor o mundo, né? A conhecer melhor o Monte Sião e as pessoas, né? E então chegou um ponto que quando na escola, eu sempre morei na zona rural, em lugares muito afastados, não tinha muitos amigos, e até porque também ajudava no papai no sítio, né? Então por conta disso, quando vim para a cidade, foi um choque, né? É uma cidade maior, né? Conviver com mais pessoas, né? Então eu muito humilde, muito simples, né? Então, no início, eu lembro que muitas vezes, né? Às vezes colegas, né? Porque é coisa de criança, lógico, né? Ah, lá o leiteiro, lá o sorveteiro, né? Porque eu não podia jogar bola, não podia sair junto, né? Porque esse era o meu serviço Mas tudo isso também me ajudou a amadurecer mais rápido, né? A entender também que se a gente quer algo melhor para a vida, você tem que chegar uma hora e dizer, eu não quero mais isso, né? E chegou um ponto, né? Eu lembro que aconteceu um fato na escola que eu disse para mim mesmo, né? Nossa, se Deus abençoar, eu gostaria, não de ser perfeito, não é isso, mas de trabalhar, de evoluir, de crescer, né? E Monte Sião é uma cidade muito boa para isso, né? Monte Sião é uma cidade abençoada,
não estão vivendo um momento bom hoje, né? Mas é uma cidade que prosperou, uma cidade onde as pessoas necessariamente elas não precisam herdar nada. Sei lá, com esforço, com trabalho, as pessoas vencem, né? E começamos, não só eu, mas minha mãe, meu pai, né? Aí devagarzinho, meu pai começou a vender tricô, minha irmã começou a trabalhar em loja, eu também comecei a trabalhar numa empresa com 11 anos. Você acredita que o tricô, nessa época, dos anos 90, 80, 90, mudou a história desses trabalhadores? Com certeza. Eu chego a dizer que a malharia ela é muito democrática, né? A malharia, o setor nosso, é um setor. Hoje está mais difícil que foi no passado. Mas ainda que se as pessoas se esforçarem, né? Com pouca atividade, né? Com pouco também de sorte, elas vencem, né? Então nós tivemos exemplos de muitas pessoas que nasceram no Monte Sião, pessoas que vieram de fora, né? E conseguiram progredir, né? O mercado de moda de 2010 para cá mudou muito, né? A partir que vieram as importações, hoje as malharias, né? Antigamente não se preocupava em vender. Todo mundo vinha no inverno e comprava tudo que produzia. Hoje, como chegaram muitas máquinas importadas e aumentou muito a nossa produção. E também a moda está mais exigente, quer tamanhos, quer melhores matérias-primas, mais acabamento, obriga o quê? As malharias se adaptarem a esse processo, né? E tem aí, cada ano tem sua história, né? Mas ainda nesse contexto do tricô, podemos dizer, sim, logicamente que o tricô fez parte da mudança, né? Meu pai nunca teve malharia, mas ele era revendedor de tricô. Ele pegava mostruário em várias empresas, ele vinha até Serra Negra, até Jacutinga e vendia essas peças, né? E foi assim, por exemplo, que ele construiu a casa, foi assim que ele sustentou a família. Eu estou imaginando, né? eu tô enxergando a sua história, Né? o quanto o tricô é importante na vida da sua Na família. verdade, nós somos o que somos hoje por conta do tricô, né? E continuo, né? Eu tenho hoje, né? Eu tenho irmãos, né? Eu tenho os outros 4 irmãos, 3 têm malharia, assim como eu, né? Olha E que tem uma maravilha. outra irmã que ela é advogada, mas ela também tem imobiliária e construtora, né? Ela não está diretamente no ramo do tricô, mas os outros todos, minha mãe, todo mundo trabalha com tricô, né? Na verdade, Monte Sião, né? De cada 10 pessoas, 9 tá ligado de alguma forma diretamente ao tricô, né? É o nosso sangue. Eu acho incrível, porque hoje, dia 3 de julho, eu vejo pessoas que comentam que querem mudar daqui. Nós estamos gravando no interior de São Paulo, sul de Minas, né, nossa localização geográfica, e querem mudar para lá, que lá tem mais oportunidade. Olha que incrível. Sim, já, e É assim, uma cidade que também recebe. recebe. Hoje, Monte Sião, nós temos aí, eu posso dizer que 30% da nossa força de trabalho, né, são pessoas que vêm de outros municípios, né? Então, nós temos hoje Águas de Lindóia, a gente já fez levantamento em 2014, mas passaram de 3 mil pessoas de Águas que vinham trabalhar diariamente em Monte Sião, né? Nossa. Monte Sião e Águas é uma parceria, né? Águas tem o turismo que traz para nós compradores e Monte Sião na geração de emprego, né? Porque a malharia gera muito emprego, né? Principalmente para mulher, né? As lojas, né? Então, é uma cidade muito próspera, né? Mas hoje já não tá, já foi esse caminho, já foi mais fácil, né? Hoje já não é tão simples mais. O mercado está muito difícil, muita concorrência, né? E ao mesmo tempo a importação de produtos asiáticos acaba enfraquecendo a nossa economia, porque o produto vem de fora mais barato que a gente produz, né? O clima, infelizmente, é cada ano mais quente, né? Então tá forçando as empresas a se adaptar. Então, não só fazer blusa grossa, agora todo mundo tem que comprar máquina mais fina, fazendo produtos diferentes para poder conseguir vender também nas estações mais quentes, né? Sim. Então, de 10 anos para cá, todo mundo precisa se reinventar para conseguir ficar no mercado, né? Mas ainda continua sendo um mercado muito próspero, um mercado, né, que para nós que crescemos e sabemos fazer isso, é a nossa vida, né? Eu tenho 39 anos, tenho malharia, eu tenho lojas e não me vejo saindo desse setor, né? Gosto de política, outra coisa ou outra, mas eu tenho certeza que minha vida vai ser mexendo com malharia, mexendo com tricô. E daí, então, me conta, daí vocês crianças, seu pai saiu da construção, você também saiu de vender na rua, Sim. foi para malharia. Eu fui convidado por um empresário, um grande amigo, até faleceu há poucos dias, Isaac Fonseca, a trabalhar na loja no final de semana, ajudá-lo. Eu tinha 11 anos. E depois comecei eu estava à tarde, a trabalhar, fazer banco, serviço de banco, né? E ele comprou máquinas em 99. E a partir de lá, ele pediu para eu poder aprender a tecer. E eu sempre gostei muito disso, né? Da parte eletrônica, mecânica também.
E acabei, além de ser telão, eu tive a chance de fui me formar programador em 2000, né? Programador, eu tinha 15 anos, né? De Shima Seiki, né? Que é a marca japonesa, né? Que é a máquina que mais tem aqui em Monte Sião e também na região. E de lá para cá, uma empresa boa, uma empresa moderna, a gente foi crescendo. Eu trabalhei lá 14 anos, né? Olha E que. só saí em 2009, porque na época eu tinha sido reeleito vereador, né? E aí eu assumi a presidência da Câmara e, Então, 2009 você já tinha sido vereador uma vez. sim, aí eu até pulei muitas coisas, né? Dentro dessa trajetória. Eu, quando ainda, né, com 11, 12 anos, eu comecei naturalmente a liderança, né? Então eu era presidente de classe, né? Depois eu comecei a participar do Grupo Pastoral da Juventude, fui coordenador em Monte Sião, na região, até na Arquidiocese de Pouso Alegre, fui presidente de comissão de formatura, fui presidente de grêmio escolar, né? E quando eu saí do meu ensino médio, né, muitos professores, amigos falaram, por que você não é na política, né? E aí começou esse processo, né? Não foi uma decisão particular ou um sonho de criança, foi uma coisa que veio como natural, né? Eu era membro de uma ONG chamada Expressão Livre, trabalhava com cultura, né? Fazia teatro, fazia música. Então a gente tinha uma vida, assim, muito pujante, uma juventude, um grupo de jovens Que muito incrível. ativo em Monte Sião, né? A gente teve uma geração muito boa, sabe? Que me ajudou muito, e todos esses jovens, né? A abrir a visão, né? E aí em 2004, então, No sa- início do ano 2000, né? Isso, eu tinha, então, em 2004, tinha 19 anos, né? Me 19, candidatei a vereador, com uma né? experiência longa em tudo. Né? Um pouco de tudo, na verdade, com muita vontade, na verdade, com muitos sonhos, né? Como é normal da juventude, né? E fui eleito, naquela época, o terceiro mais votado, né? E a Câmara Municipal foi uma experiência muito. Vereador, as pessoas às vezes não dão importância, ou porque as pessoas às vezes não conhecem a função do vereador, ou mesmo porque muitos vereadores também não representam ou fazem o papel que devem ser. Mas é uma função muito importante. Eu fiz um trabalho muito bom de organizações de fundações, de associações de moradores, produtores rurais, trouxemos muito recurso. E o mandato cresceu, né? Eu fui reeleito em 2009, em 2008, né? Como vereador, Sim, é, do início dos anos 2000, anos bons para o Brasil, né? sim. É, você já sentia que representava toda a sua história de criança ali? Acho que um pouco daquilo que a gente vivenciou nunca sai da gente, né? Então, aquilo que eu senti que fazia falta em Monticello, para mim, ou para as pessoas que eram iguais a mim, eu tentei representar na Câmara, né? Ah, Mas também eu vim numa mudança de paradigma, porque a nossa cidade é uma cidade boa, próspera, mas com uma política muito acirrada, sempre são só dois lados. E eu também tentei ser diferente nesse processo. Tentei construir minha história, né? Tentei ter deputados próprios, ir a Brasília, ir a Belo Horizonte buscar recursos, né? super A apresentar atuante. projetos. Porque eu entendia que a cidade tinha que mudar. E um mandato muito ativo, com muita coisa boa, né? Culminou na minha reeleição em 2008. Eu tive quase 1.000 votos, né? Fui eleito presidente da Câmara em 2009 com unanimidade, né? E a partir desse mandato, também do segundo mandato, as coisas foram acontecendo de uma maneira muito natural, né? Aonde em 2012, então, né? Não foi uma decisão só do João Paulo, mas um grupo de pessoas, né? Chegou, João, tá na hora de dar um passo. Eu lembro que quando eu fui candidato em 2012, foi uma eleição que muitos acreditavam que eu não venceria, porque eu era muito jovem, eu só tinha 27 anos, né? Eu não tinha tradição política, não tinha família rica, nada disso, né? Em tese, é o Hum. perfil dos prefeitos eleitos em Monte Sião, tradicionais. E acabou que disputei uma eleição, né? E venci as eleições, né? E com uma vantagem de 1.000 votos na frente do meu adversário e assumi o mandato em 2013, né? Com dever aí de também responsabilidade de honrar esses votos, né? Nossa, então, você com essa história linda que você tem, é, eu vejo que você teve muitos motivos que te levaram à política. Com certeza, e esses motivos, assim, porque a vivência, né? Quando você entende como as pessoas vivem, e quando você tem a chance de ter um cargo público, a responsabilidade sua aumenta. Então, por exemplo, quando eu estive prefeito, eu tive uma preocupação muito grande com a zona rural, porque eu lembro quando criança o que era não poder ir na escola, porque o ônibus não buscava, porque não tinha a estrada ruim. Nossa, Eu lembro a fundamental. dificuldade que era isso, né? De poder fazer uma compra e o caminhão, a Kombi, não conseguia chegar para levar até a sua casa porque a estrada não permitia.
Então, eu tive muitas preocupações como prefeito, por exemplo, eu comprei muitas máquinas, caminhões, né? Eu tive um trabalho muito forte na zona rural. Mas por quê? Porque eu tive essa vivência. Eu lembro, por exemplo, que eu vendia salgados na praça quando eu tinha 9, 10 anos, e eu escutava o turista de Monticello, mas essa cidade não tem banheiro? Perguntava pra gente, né? Que Monticello não teve banheiro público, né? Demorou muitos anos para ter. E eu lembro que uma das ações turísticas que eu fiz foi construir, por exemplo, os banheiros públicos na Praça Mário Zucato e na Praça do Rosário. Por quê? Porque é uma coisa que eu vi a necessidade, não foi só alguém que me disse, né? Por exemplo, eu tive a oportunidade de construir 255 casas populares, né? Eu paguei aluguel há muito tempo. Então, Eu quero saber isso, porque você ajudou muita Sim. gente com essa política aí que você, tão jovem, com tanta consciência, executou. Assim, vários projetos que eu realizei, eu tenho muito orgulho. Mas esse bairro São Sebastião, que a gente conseguiu entregar lá 255 casas populares, é de longe, né, a ação que a gente tem mais respeito, porque a habitação não é o direito, né? Então você vê pessoas, a gente É a atendeu, dignidade da pessoa. eu vi pessoas lá com 80 anos ganhando sua primeira casa, né? A emoção delas, né? O cuidado, depois de ir lá, você vê que ela plantou flor, ela fez o muro, e chama para dentro, comprei móvel novo, que é meu, né? Então isso tem um valor muito grande, né? Então eu falo assim para a gente que pagou aluguel, que viu como que é o outro lado, né? Às vezes tem pessoas que não entendem. Tem pessoas que, porque às vezes nunca viveu isso, não sabe o que é o seu pedacinho próprio. Né? Onde você pode ali plantar, você pode chamar para dentro da sua casa, convidar a pessoa, né? E lá, graças a Deus, foi um projeto abençoado, são 255 casas, né? Que deu muito trabalho, né? Eu fui a única cidade da região que conseguiu aprovar esse projeto na época e conseguimos ali atender, né, 255 famílias do universo de quase 1.000 que se cadastraram, provando quanta demanda ainda existe, né? Mas a gente está muito contente, a gente vai lá hoje, é um bairro que a maioria dessas famílias que ganharam as casas continuam morando e a gente se sente realizado, porque sabe que isso foi importante, né? Eu vi que você fez uma política especial de isenção de IPTU. Conta um pouco como vocês elaboraram. Eu acredito que, às vezes, o poder público não tem obrigação de fazer tudo, mas ele tem a obrigação de mostrar o caminho. A gente percebeu que o governo federal tinha um projeto chamado Minha Casa Minha Vida, né? Como aconteceu com certamente aqui em Socorro, o cidadão vai até a agência, normalmente um casal jovem, tendo lá a sua renda compatível, consegue financiamento para fazer sua casa. Então, o que eu fiz? Como o governo federal dava incentivo, o governo estadual dava incentivo, nós criamos um incentivo municipal, onde aquele cidadão que pegasse Minha Casa Minha Vida 1 e 2 na Caixa, né, a prefeitura isentava os primeiros 5 anos de IPTU, isentava da taxa de alvará de construção, ou seja, facilitava, reduzia. Até porque a parcela mais alta da casa são os primeiros 5 anos. E nesse caso, a pessoa poderia, além de fazer sua casa, ela quer também mobiliar, né? Comprar móveis, tudo isso. E isso, Monticello é uma cidade que gera muito emprego. Nós saímos de 40 casas por ano em 2012 e a partir desse projeto passamos para mais de 200, entre casas e apartamentos, por causa desse incentivo. Então, além das 255 casas que a prefeitura fez o projeto e conseguiu aprovar junto ao governo federal, com um projeto social, né? Nós conseguimos também, nem meu mandato de 4 anos, atender mais de 700 famílias. E esse projeto continua vigente até hoje, então, certamente aí deve ter passado de 2.000 casas, né? Que tiveram esse benefício e continuam tendo, né? Para poder o quê? Incentivar. Isso, a prefeitura, eu abri mão do meu mandato de ter lá o IPTU, mas favoreceu o município gerando emprego, a prefeitura, a pessoa comprou móveis em Monticello, ela comprou outros objetos, ou seja... Gerou renda. A cidade cresceu e, principal, as pessoas estão felizes, né? Acho que o papel do governante é esse também, né? Facilitar a vida das pessoas, não dificultar, né? E esse projeto foi muito bom, né? A gente tem, graças a Deus, aí bairros inteiros quase que foram atingidos, né? Por esse incentivo, né? Então, acho que esse é um caminho, né? Eu acho que o governo... a boa política, ela transforma a vida das pessoas, né? E a gente tem, graças a Deus, bons exemplos, né? E você sente que você tem uma missão, né? Uma vocação. Porque essa história sua é impressionante, assim, tão curto prazo, tanta entrega. Assim, eu chego a dizer que, né, eu tenho muita fé, né? Sou católico, mas se você se propõe a fazer coisas boas, acho que Deus ajuda muito. Então, assim, eu digo assim, se você tem também o poder de fazer, você tem que fazer, né? Eu vejo que até hoje, por exemplo,
Às vezes eu estou fora do processo, mas tem famílias que vêm, pedem uma ajuda, uma transferência, uma cirurgia, né? E nós temos muita amizade na região, a gente acaba ajudando. Por quê? Porque não é favor, não é para segurar voto. Não, é porque se eu tenho contato de alguém que pode ajudar, por que eu não vou querer ajudar, né? Então, acho que a história da vida, a gente forma a gente para isso, né? E mais que tudo, eu vejo que, infelizmente, nacionalmente, a gente tem hoje tantas brigas, né, disputas políticas, né? E sempre o interesse cidadão acaba ficando em segundo plano, né? Mas o que conta de verdade é o que chegou na ponta, né? É o que Você chegou. melhorou a vida do cidadão, né? O que valeu você ter um mandato de vereador, de prefeito, se no final dele você não se orgulha de nada? Se você pegou a cidade de um jeito e entregou ela igual ou pior, né? Então isso é uma coisa que eu não consigo aceitar, né? E, então quando eu tive a chance de correr atrás para melhorar, tentei fazer o máximo possível. E acredito que a gente acertou em muitos. Claro que não somos perfeitos, né? Tivemos erros, mas se erramos, foi querendo acertar, querendo melhorar a vida das pessoas. Nossa, é um propósito mesmo, né? Eu acho que uma vez político, sempre político, né? Olha só, eu tinha uma amiga minha que falava, né? Quando eu fui candidato a primeira vez para vereador, ela dizia: se você for candidato uma vez, você vai ser candidato sempre. Porque a política é um bichinho que entra no sangue e não sai mais, né? Acaba que isso tem, na verdade, porque depois que você começa a lidar com as pessoas e é motivante, né? A política tem o lado ruim? Tem. Tem ofensas, pessoas que não conhecem criticam, pessoas falam mal, tem às vezes adversários maldosos que inventam histórias. Isso é real? É real. Mas, por outro lado, e o legado? Quando você tem a chance de ter um cargo e você conseguiu fazer obras, ações que melhoraram a vida das pessoas, fica marcado na história, né? Então, assim, eu tenho orgulho daquilo que eu fiz como vereador, como prefeito, porque quando eu passei, eu lembro que quando eu tomei posse, um juiz, com 19 anos, quando eu tomei posse, o Dr. Edson, o juiz, o de Monticello, o juiz, ele deu a caneta e falou assim: ó, cada um de vocês agora está recebendo a caneta. O que vocês vão escrever com essa caneta, agora é o trabalho de cada um. E isso me marcou muito, porque é isso, né? Então, assim, eu tive tanto quando estive vereador, eu principalmente como prefeito, até porque o Poder Executivo ele é mais abrangente, né? Tem mais poder para isso. A gente conseguiu trabalhar de forma equilibrada, mas conseguimos desenvolver a cidade, né? Eu tinha uma preocupação muito grande, que era o quê? Não ser um prefeito de uma ala, nem do pobre, nem do rico, nem da roça, nem da cidade, mas não, tratar todo mundo de forma igual, né? E então a gente conseguiu fazer a zona rural crescer muito, evoluir, ao mesmo tempo. Como nós temos um bairro Monte Mococa, que é um núcleo muito grande, tem quase 4 mil pessoas. Nós tivemos um cuidado muito grande lá com os moradores, né? Com saúde, infraestrutura, creche, né? E assim também, fui um prefeito que fez muitas coisas social, com programas educacionais, com casas populares, com cursos profissionalizantes, mas também não deixei de ser o prefeito que mais criou eventos e divulgou a cidade, né? É isso eu quero saber. Eu quero saber quais foram os seus principais desafios. Porque, assim, como você falou, você não tinha tradição na política, você não tinha padrinhos políticos, assim, de família, Sim. você tinha a sua história que você tinha criado na cidade, depois como empresário e como vereador. Quais foram os seus desafios, assim, maiores, vai? Porque eu imagino que você sentar lá no 1º de janeiro, tirar aquela foto, passa um filme na sua cabeça. Ah, com certeza, né? Desde o processo eleitoral, desde a vitória até o momento que você assume, né? Eu lembro que eu parava o carro, né? Ali na pista, eu olhava, nossa vida, né? A partir de amanhã, tudo isso aqui eu tenho que tomar conta, né? E é um pouquinho disso, né? Um gelo na barriga? Dá muito, né? É emocionante, né? Não, emoção. Mas assim, mas eu digo pra você que Deus... Satisfatório. Isso, muito satisfatório. E motivante, né? Mas Deus também, eu sempre fui forjado no trabalho. Inclusive na minha posse. Na minha posse, deu uma ventania tão grande na cidade que precisou paralisar a posse e caiu mais de 40 árvores. Então todo mundo saiu de terno, já teve que pegar trator no pátio e cortar a árvore no dia da posse. Começamos dia 1º fazendo isso, né? Então, por exemplo, assim, como a gente trabalhou com muitos projetos, né? Eu realizei durante o meu mandato 36 obras, né? Então, são 36 obras né? em 4 anos. E algumas muito grandes. Então, é motivante. Então, você tinha uma equipe motivada, né? Então, por exemplo, sempre trazendo coisas novas, né? Além de prefeito de Monticello, em 2013, no primeiro ano de mandato, eu acabei também sendo eleito presidente do SAMU, do consórcio de municípios do SAMU no sul de Minas. O sul de Minas é composto por 153 municípios, são 2.800.000 pessoas. E não tinha o serviço de urgência e emergência, né?
Então foi feita uma audiência entre prefeitos, né? Eu acabei sendo eleito o prefeito de Pouso Alegre, entre os prefeitos de Pouso Alegre, o representante, e depois numa audiência em Varginha, eu acabei sendo eleito o presidente desse consórcio, para fundar o SAMU, né? Que era além de... não era simples. Nós tivemos que construir o prédio inteiro da regulação, construir 34 bases, fazer convênio com 153 prefeituras, fazer o concurso público mais 700 funcionários, sendo deles 150 médicos, né? E fizemos tudo isso em um ano e meio, né? Aí, dia 30 de janeiro de 2015, inaugurou, né? Esse sistema com a base na Eurofino, né? E o SAMU salvou muitas pessoas. E é uma coisa que eu falo com orgulho, porque foi Monte Sião que liderou isso, não só o João Paulo. As primeiras licitações, por exemplo, para comprar equipamentos foram feitas pela Prefeitura de Monte Sião, porque nem sequer o SAMU existia como estrutura ainda física. Então, hoje, o SAMU existe de Minas, porque também Monte Sião foi responsável e eu tive a honra de liderar isso. Depois consegui, Nossa, é importantíssimo né, eu consegui isso. junto ao governo do estado um helicóptero. Hoje, na nossa região, tem helicóptero. Em Monte Sião, por exemplo, nós tivemos 38 pessoas já que foram resgatadas, né? Acidentes gravíssimos, né? Transferências difíceis por helicóptero, né? Então, quando eu vejo o helicóptero descendo do SAMU, tenho orgulho, porque eu sei que foi uma luta grande para Nossa, conquistar que isso, né? lindo. Então, nossa, uma cidade pequena, às vezes tem casos de especialidades de trauma ou casos gravíssimos que precisam de transferência para o grande centro, e Minas é muito grande, né? Para Belo Horizonte, 500 quilômetros, com helicóptero é 1 hora, né? Então, muita gente foi salva por conta disso, né? Então, é uma experiência também que, junto à prefeitura, né, a gente conciliou, né? Aí, em 2015, eu fui reeleito presidente do SAMU por aclamação e terminei meu mandato como presidente do consórcio. Mas tudo isso, não por ego, mas também apareceu a coisa que nós falamos da vida trajetória, né? Eu lembro que eu tive diversas reuniões com ministros, né, com secretários, porque eu era presidente de um consórcio de 153 cidades, que era o maior do Brasil, inclusive. Nossa, gente. Né? Então, mas isso para Monte Sião foi muito positivo. É igual ser governador, cara. Não, né? Não é, mas assim, na área de saúde é uma área que precisa de investimento, né? Nossa, e o quanto a consciência, gente. Sim, então, e nesse processo, que claro que muitos dias eu não podia ficar em Monte Sião, mas ajudou o sul de Minas inteiro e ajudou Monte Sião, né? Então, eu acho que, eu acredito nisso, né? Então, assim, muitas ações hoje, enquanto governança, elas não podem ser feitas numa cidade sozinha. Agora, nós estamos aqui numa cidade que tem Socorro, uma cidade irmã de Monte Sião, Águas é maravilhoso, Lindóia, Serra Negra, nós temos aqui Bueno Brandão. Circuito das Águas. Nós temos que fortalecer essas conversas entre os municípios, né? Criar um calendário turístico forte, porque quem viaja, hoje não viaja para um lugar só, ele quer um roteiro. Ninguém quer pegar um carro e andar 300 km para um lugar só. Então, tudo isso, eu acho que esse amadurecimento, né? Nós precisamos crescer, né? Eu acho que nós temos espaço, né? E política pública é isso, né? Às vezes o município sozinho não tem força, mas ele une força com outros e consegue realizar. O que importa, na verdade, é o resultado, né? Nossa, essa articulação que você viveu por 4 anos, conseguindo coisas inéditas, isso é o que a gente espera de um representante. Às vezes, né? Como eu disse, assim, ó, o dia a dia da governança, você não faz só aquilo que você quer. A maioria das vezes você faz aquilo que precisa ser feito. Sim. Por exemplo, eu tive situações de enchente, caiu ponte, eu tinha que fazer ponte, né? Mas muitas das vezes você consegue inovar, né? Então, por exemplo, tem às vezes ações, a gente sempre fala de prefeito, assim, como obras, ações principais. Mas tem ações que são projetos, ideias, que são colocadas em prática, que mudam a vida da sociedade. Um exemplo foi esse projeto das casas, o incentivo fiscal. Por exemplo, Monte Sião, nós não tínhamos, por exemplo, a feira do produtor rural, né? A gente trabalhou com os agricultores, formamos ele, criamos uma feira do produtor rural. Por exemplo, Monte Sião, a merenda escolar, o município gastava em torno de R$700 mil por ano e não comprava nenhum real do comércio local, nem nenhum produtor rural. Nós mudamos isso, hoje são mais de R$500 mil por ano comprado de produtores rurais. Então, aquela banana, aquela laranja, né? Na verdade, se compra tudo de Monte Sião, só aquilo que não se consegue, como a massa, como um arroz, né? Que não são produzidos lá. Mas o restante compra quem? Do produtor, né? Então, a gente pegou a Praça Marzucato, que nós tínhamos a tradição antiga dos buchinhos desenhados, né? Nós cortamos as árvores antigas, plantamos de novo. Então hoje você vai lá, tem elefante, tem dinossauro, tem cavalo, É a coisa tem mais coração, linda. né? Retomamos isso, infelizmente, não foi dada sequência, né? Mas o que nós plantamos está lá bonito, né? Ou seja, então isso tudo é cativante, é motivante, né? Como que é, assim, muitas coisas que você fez, talvez os louros das suas conquistas Sim. tenham vindo só depois. Como é lidar com esse sentimento? Sim. Assim, eu consegui, graças a Deus, É dever cumprido. É dever cumprido, assim, porque tem que entender que, por exemplo, eu fui prefeito por 4 anos.
4 anos é muito pouco tempo, né? Então tem projetos, por exemplo, que são... Agora, por exemplo, o prefeito atual começou a fazer uma obra lá que é um trevo de acesso que liga o centro da cidade à pista. É uma obra, por exemplo, que eu contratei o projeto em 2015, você entendeu? Então, você vê filho seu nascendo, Isso, você não tá lá mas é isso que é interessante. Eu acho que o que nós não podemos ter é a mesquinhez na política. Por exemplo, quando eu assumi o mandato em 2013, após o ex-prefeito José Rafael, eu peguei 11 obras em andamento. E não é que o prefeito José Rafael quis deixar, foi responsável, não. É normal, teve né? obras que o governador, o presidente, liberou para ele no último ano. É natural isso. E eu terminei as 11. Mesmo nós estamos, teoricamente, nas eleições em lados opostos. Por quê? Porque é dinheiro público. Né? Então, por exemplo, hoje, existem obras que eu deixei em andamento que o atual prefeito não quis terminar. Isso, na minha opinião, é um erro político enorme, né? Porque, por exemplo, nós temos lá uma rodoviária hoje que está lá com mais de 60% do prédio pronto e ele não quis terminar o prédio. Começou o trevo que nós iniciamos. Então, mas de toda maneira, ele tá dando sequência a uma ideia, a um projeto que nós iniciamos. E isso vai fazer bem para a comunidade. Tá atrasado? Tá. Mas que bom que começou. Então, assim, essa questão da paternidade, eu vejo que o que importa é a realização, tá? É o filho, né? É o filho que tá lá. O que importa é que nasceu. O filho nasceu e pode ficar meio desnutrido às vezes, sim, mas ele tá... Brincadeira. Eu estava dando uma pesquisada. Eu posso falar de umas ações suas que eu fiquei incrível. A gente já falou do Festival de Inverno na praça. O festival, olha só. Monte Sião, nós temos, logicamente, no inverno, um maior fluxo de turistas, né? E a nossa rede de gastronomia, os nossos restaurantes, enquanto que no verão eles são muitos e faltam pessoas, no inverno são poucos para muitos. Então a gente imaginou o quê? Uma forma de a gente poder segurar o turista mais tempo de Monte Sião. Então nós tínhamos uma lanchonete muito velha, antiga, na Praça Quebrada. Nós quebramos aquele espaço, criamos lá uma alameda, né? E criamos um festival de inverno por 4 meses seguidos. Então tinha gastronomia, 8 barracas com comida muito tradicional, né? E música ao vivo o dia todo até a noite. Então às vezes o marido queria ficar lá sentado tomando chopp, e a mulher tá lá andando no centro comprando, né? Incrível! Né? E isso, naturalmente, aumentou o tempo de permanência das pessoas em Monte Sião, né? Então, e quanto mais tempo fica, mais compra, né? Mais investe no comércio. Sempre, né? Tem uma coisinha que você encontra. Então, a gente, aos pouquinhos, foi melhorando aí, com esse espaço. Aí criamos o lançamento da moda inverno. Então, por exemplo, quando chegava... Nós temos lá hoje 1000 malharias em Monte Sião. Mas quando que se lança a coleção de inverno? Se lança... Então, a gente marcou uma data, fazia desfiles, vinha grupo, filmava, divulgava na televisão. Depois fazíamos a feira de inverno com apoio da associação comercial. Aí em julho fazia o lançamento da moda verão. Inclusive com a cidade lotada de turistas comprando inverno, dizendo o seguinte, ó, pode voltar em Monte Sião no verão, que Monte Sião também fabrica verão, que é importante isso. Sim. E em setembro criamos a FENAT Verão, que é a Feira Nacional do Tricô, também focado só no verão, né? E fizemos por 2 anos, no segundo ano já deu muito mais gente. É uma história que se iniciou, logicamente demoraria anos, né, para concretizar. Sim. Mas por quê? Porque existe um erro da malharia e por exemplo do município de Monte Sião, que é o quê? Só se fazia mídia na época de inverno. Então nós dizemos para o nosso consumidor que tricô só serve para punho frio. E não é verdade. Hoje tem matérias-primas geladas, as máquinas modernizaram, conseguem fazer tricô muito fino. Sim. Então nós conseguimos hoje ter no verão peças magníficas. O tricô não é o inverno, o tricô é um estilo. Isso. E hoje nós temos melhorou muito a capacidade eletrônica das máquinas, acabamento, então nós temos hoje peças de verão magníficas. E nós temos isso o ano todo. Porém, o que acontece? A prefeitura, infelizmente, parou com tudo isso. Né? Então, hoje, a nossa feira do tricô, que tem quase 40 anos de tradição, nos últimos 5 anos não aconteceu. Né? Então, Monte Sião é uma cidade hoje que cobra caro do malharista, porque tem impostos exclusivos para a máquina, mas o retorno hoje é muito pequeno. Né? Então, eu, como hoje malharista, tenho loja, a gente sente a falta. Eu escuto na rua hoje que hoje a falta de divulgação, quando se divulga, a cidade tinha mais pessoas. Né? O festival era melhor organizado, os eventos que organizava atraíam mais público. E, infelizmente, nos últimos anos, a cidade retrocedeu nessa área. E, olha lá, a gente já falou da merenda, da lei de incentivo fiscal. A gente... isso é fofo, que é a volta do desfile cívico, 7 de setembro, a implantação de finalidade social da Festa do Peão.
Ó, zeraram filas nas creches. Ah, é tudo que eu gosto de ver numa prefeitura acontecendo. A implementação do SAMU, que, olha, só de saber disso, olha, implantamos, ó, aula de inglês. Você fez tanta coisa incrível que eu fico imaginando que tenha sido um desafio mesmo, até para os cidadãos entenderem Não, que é possível fazer tanto. Você fala, não, tá demais. não, mas sabia que nós erramos muito enquanto governante? Uma coisa que eu errei foi, por exemplo, no marketing. Que eu mesmo, como na gestão, a gente tão preocupado em trabalhar. Então, assim, teve muitas informações boas que eu, não para vencer a eleição, não, mas até para divulgação nossa. Para que as pessoas saibam, né? Isso melhorou, sabe? A gente errou muito nisso. Claro que o cidadão sente no dia a dia mudança, né? Mas assim, hoje eu digo assim para você, nós tivemos ali um período muito próspero nesses 4 anos, né? Com obras importantes, com implementação de serviços importantes, né? E o empresariado acreditando, né? Vários hotéis, restaurantes foram comprados ou foram construídos nesse período. Então foi um período muito positivo. Você fomentou muito o turismo também, Sim. né? É porque quando o cidadão, não tem aquele ditado da janela quebrada, né? Você chega no bairro, tá todo mundo com a janela quebrada. A hora que um vai lá, pinta o muro, troca o vidro, ou o segundo troca, o terceiro troca. Quando eu acho que também o empresário percebeu que a prefeitura tinha um departamento de turismo forte, organizado, que fazia bons eventos, que conversava, tudo foi se organizando, né? Então, assim, a pessoa fica motivada, ó, tá crescendo. Porque, de fato, nós temos potencial, né? Nós somos uma cidade ali muito próspera, muito próxima a São Paulo, né? A região nossa inteira, as cidades vizinhas nossas, são todas elas turísticas, né? E, então, nós temos muita coisa boa de Montição para poder vender ou convidar as pessoas a conhecer, né? E é um desafio que está colocado aí para que possa dar sequência. E a orquestra, hein? Olha, eu vou citar, então, porque você criou a Orquestra Sion, orquestra de viola. Ai, gente, isso é patrimônio. Ontem eu estava com o Zé Edgar Guirelli, que é o nosso chefe que cuidou da orquestra. Hoje, a Orquestra Violeiro de Sion é uma coisa magnífica. Tem que parabenizar todos os membros, que não é fácil, tem que ensaiar bastante. Mas eles se apresentaram hoje em mais de 60 cidades. Anda a região toda. É lindo de se ver, é gostoso, né? Porque além de ser a valorização da música caipira, né? E tocada de forma muito séria, né? Que tem um maestro, né? Então, assim, é um orgulho para Montição, né? Então, quando eles vão sempre fazer aniversário de cidades, festa do peão, é Montição lá, né? Nossa, e vocês criam uma identidade cultural que as novas gerações vão aderindo. Perfeitamente. Eu falo, você investe em cultura, eu sempre prego isso. Um violeiro a mais é um drogado a menos, é um marginal a menos. Então, tudo que você faz, meu Deus! Pra você ter ideia, nós em 2000, eu era pessoal da juventude, e Montição tinha uma deficiência cultural enorme. Nós tínhamos em Montição uma entidade muito boa, que chama Pascoal Andretta, que cuida do museu, tem o Circo Italiano, mas enquanto juventude a gente entendia que faltava. Nós criamos uma ONG, hoje existe uma ONG, que chama Expressão Livre, eu sou fundador dela também, junto com vários amigos, que nasceu para quê? Nós criamos um festival de teatro, festival de música popular brasileira, festival de rock. Nossa, música, né? Para os meus ouvidos. Escola de samba. E essa ONG continua com o trabalho dela, né? Com o trabalho voluntário. Nós temos hoje, ela é mantenedora da banda Lira. Nós temos hoje mais de 60 crianças, né? Com instrumentos musicais. Esses instrumentos foram através de emendas de deputados. Isso aí que coisa mais linda. Ou seja, tem crianças lá hoje, a partir de 4 anos, aprendendo a tocar instrumento. Ou seja, isso é plantar futuro, né? É plantar cultura para o futuro. Né? E uma cidade que nós, que quer ser turística, é necessário ter a formação. Sim. Eu lembro quando nós criamos o festival e outros eventos em Montição, a quantidade de duplas sertanejas, bandas que criaram, porque tiveram a oportunidade de além de colocar seu dom, de receber. Né? Sim, né? Tem um respaldo. Isso, então assim, nós tínhamos o quê? A Fé do Peão, tinha lá espaço para as duplas de Montição, festival sertanejo, porque tinha outros festivais, além desses turísticos, nós tínhamos festivais para a cidade. Sim. Tinha festival de verão na Praça do Majole, festival Quanto Mais Raiz Melhor, tinha festival da Rosinha, ou seja, né? Nós tínhamos um programa chamado 100% Caipira, que passava na televisão, TV Aparecida, que fez com a gente mais de 20 programas de Montição. Então a gente divulgou muito isso e abriu portas para esse pessoal, né? Porque é importante para nós, né? Que vai ter lá o comércio, quer ter uma música ao vivo, tem lá pessoas de Montição que podem tocar, né? João, eu fico pensando, com tudo isso, por que você não foi reeleito? Você concorreu? Concorri à reeleição. A conjuntura nacional me prejudicou muito. A eleição em 2016, se você recordar, no início de 2016 teve o impeachment da Dilma, Sim. Né?
e nisso assumiu o Temer. Só que desde 15, assim que a Dilma ela assumiu o segundo mandato, começou a crise política. Essa crise política virou a crise econômica. Começou o governo a reter recursos, a segurar Uhum. recursos, Lembro de tudo. né? Travou vários municípios, nossa maldição, né? E muitos prefeitos na época, eu lembro o prefeito de Jacutinga, o prefeito Danilo, Belo Brandão, não quiseram nem disputar a reeleição. Porque se sentiram assim, né? Porque não conseguiu realizar o que queria, né? E eu fui para reeleição e acabou com a conjuntura, com esse crime nacional muito negativo. E lá na cidade sempre teve dois lados políticos. Na eleição de 2016 nós tivemos três, né? E o marketing também, né? Que a gente já Erramos, mídia. falou. Faltou divulgar melhor. Porque Não, eu não conheço não, olha, prefeitura que fez o que você a fez. eleição foi dia 3 de outubro. Dia 2 de outubro. E no dia 17 de setembro, saiu a matéria na Exame, né? As 100 melhores cidades do Brasil você viver. Nós ficamos na 85ª posição. Foi a única vez na história que o Monticello apareceu, né? Foi citado. E a revista Exame, né? Não é uma revista nacional. Né? Então, os índices nossos foram enormes. Mas também tem que entender que mandato não é igual a eleição. Nós já tivemos pessoas que fizeram excelentes mandatos, mas às vezes errou na estratégia política. Eu tinha, por exemplo, na minha eleição em 2016, eu achava que era antiético eu só ser candidato. Então, eu ia na prefeitura, eu ficava até 1, 2 horas da tarde, só pedia voto na parte da tarde, né? E tinha gente que ficava bravo quando deu tempo de pedir voto na casa. Então, várias situações, sabe? Né? A gente naquela época muito preocupado com a seriedade. Então, assim, eu era prefeito, né? Não podia. Eu tinha uma postura. Então, assim, eu acredito que você nunca ganha ou perde por um fator só, né? Mas certamente a conjuntura nacional foi o principal fator. Né? Criou aquele sentimento no país todo de que começou nos 10 centavos, né, nas manifestações dos ônibus, aquele sentimento que devia voltar para empresários, pessoas que não estavam na política. E né? hoje, te cortando, Sim. mas com a visão que você tem, Sim. com a sabedoria que você tem, o que você acha? O que você sente falta na atual administração que na sua gestão era maravilhoso e que, pum, deu uma... A pergunta que hoje... Uma pergunta muito boa. O que eu mais sinto falta é planejamento, né? Por exemplo, vou te dar um exemplo. Por anos seguidos, mais não temos carnavais porque não se faz. O Festival de Inverno, que era para começar em abril, começa em junho. Vai fazer uma iluminação de Natal. Eles entregam a iluminação dia 20 de dezembro, falta 5 dias de Natal. Planejamento é essencial. Caiu uma ponte no bairro São Simão, ficou 1 ano e pouco para fazer uma ponte. Né? As estradas rurais estão lá, todas com problemas. Eles, em vez de fazer manutenção das máquinas na época de chuva, né? Quando dá estiagem, que vão arrumar a máquina. Então as máquinas ficam paradas, ou seja, falta muito. Começam obras em época de chuva, né? O prefeito começou algumas obras, agora toque de caixa, em época errada, sabe? Acredito que mais do que isso, eu acho que a atual gestão ela fez o cidadão e Monticello pensar pequeno. Então, o que eu quero dizer assim, quando eu fui prefeito, eu entreguei para a educação, eu entreguei 4 obras grandes, 4 escolas. 4 escolas. Zerei fila de creche, paguei o piso do professor em dia, né? Dei um computador para cada professor, premiação, apostilamento. Merenda. Fazem 8 anos que não tem uma escola nova em Monticello. A última escola feita em Monticello foi eu que fiz. A última creche construída em Monticello foi eu que construí. Né? Então você pega na área de saúde, por exemplo, né? O último PSF que existe em Monticello foi eu que construí. O último evento turístico, turismo, de divulgação que foi feito em Monticello, ainda foi na minha administração. Né? Então, são exemplos, quer dizer, que a cidade se apequenou. Obras grandes e importantes, como, por exemplo, uma escola grande, uma creche, uma escola, 255 casas. Nos últimos 8 anos, não tivemos nem nada nesse perfil. Né? E com a conjuntura política e econômica mais favorável. Né? Então, acabou o quê? Como o poder público ele não faz, acaba criando um sentimento ou de comodismo ou de desânimo para a comunidade, entendeu? Então, tudo hoje parece que é mais difícil. Aí a população começa a aceitar tudo com facilidade. Aceita, né? Porque tá ruim, mas não quer reclamar. Mas tá tudo ruim mesmo, né? Então, por exemplo, nós temos lá, esse ano a prefeitura bateu o recorde de arrecadação do alvará de máquina, que é o alvará que é cobrado de nós maneristas. Mas esse é o 5º ano que não tem feira do tricô. Ou seja, o dinheiro arrecadado, bate recorde. Meu Deus, então, gente. Então, eu não é porque eu sou, então, tipo não assim, é porque eu fui prefeito ou gosto de política. Eu não consigo aceitar isso com naturalidade. Porque poderia estar a parte indo assim, para o próprio... Eu fui prefeito 4 anos. Eu entreguei 2 creches novas e 2 escolas novas. Dei computador para cada professor, coloquei lousa e paguei o piso em dia.
A atual gestão não construiu um prédio e não conseguiu pagar o piso do professor. Nossos professores hoje Não. estão entrando na justiça para poder receber o direito deles. Então, eu não consigo enxergar isso e aceitar isso, né? Então, por exemplo, quando eu fui prefeito, tive a honra de ser eleito presidente do SAMU e liderar a região, né? E trazer recursos. Hoje nós estamos lá hoje com a nossa polícia militar, nós perdemos o tenente, né? Nós paramos a cidade, com uma cidade que não converge com a região, né? Não tem, né? Não consegue dialogar com os prefeitos regionais, não tem uma parceria sequer em nada. Então, ou seja, aquela liderança que nós tínhamos em Monticello, que já não é só minha, mas também de prefeitos passados, ela se perdeu. E eu acho, né? que você transmite esse amor pela cidade. E isso faz toda a diferença. Mas como não amar, né? É um lugar que tudo que eu tive na vida eu ganhei lá. Eu trabalhei lá, sou casado, tenho um filho, meus irmãos, minha família, eu vou morrer lá. Então, assim, hoje, por exemplo, a política é uma coisa que ela é importante, porque a gente sabe que se ela for feita com responsabilidade, ela muda a história de uma cidade. E eu tenho 39 anos, eu tenho muito tempo ainda para queimar, eu tenho minha família, eu tenho amigos, eu tenho pessoas, eu tenho funcionários, então me incomoda, por exemplo, às vezes tem amigos meus, ou funcionários, ou que vem de atrás, uma pessoa me trouxe um pedido de exame que estava na Secretaria de Saúde há mais de um ano, para fazer um exame de imagem. Então, como aceitar isso como naturalidade? Eu não consigo aceitar isso, né? Então, por exemplo, eu tive num bairro rural uns dias atrás, tinha uma família lá que o filho dela perdeu, o ano passado, mais de 40 dias de aula, porque o ônibus escolar não conseguia chegar lá por causa da estrada ruim. Você imaginou um pai que trabalha no sítio e a filha poder estudar por conta disso? Porque a prefeitura não jogou lá 10 caminhões de cascalho no morro? Então são coisas, essa inquietação que eu tinha enquanto jovem, sabe? E que me motivou a entrar na política, porque a gente acredita que o mundo pode ser melhor, ela continua viva, né? A gente não pode aceitar as coisas com facilidade. Né? E isso continua, por exemplo, a gente vê hoje a região, Águas de Lindóia, tem um calendário de eventos, ao Socorro, Bueno Brandão, magnífica, né? Com 40 pousadas, festivais, e aquilo que nós tínhamos, né? Nós tínhamos a Festa Italiana de 30 anos, que por causa de apoio da prefeitura deixou de existir. Essa orquestra de violeiro, para ter ideia, que anda a região inteira, a prefeitura que criou, nos últimos 2 meses, eles viajaram com dinheiro do bolso, porque a prefeitura pode ajudar eles com o transporte. Nossa. Então, como aceitar isso? Né? Eu falando com você, eu fico pensando o quanto você queria ver uma outra Monticello hoje. Assim, como você queria ver a sua cidade hoje? Porque a gente sabe que pode, né? É isso que é o desafio. Isso que dói, né? Porque assim, aquilo que é impossível, né? Porque não é fácil. O mundo é o seguinte, o que era fácil, já fizeram. E o que era barato, já compraram. Então só sobrou o caro e difícil, né? Então, nesse processo todo, o que acontece? O que me incomoda, por exemplo, não é só a falta de avanço desse governo que nós temos lá hoje, mas é que coisas boas que eram feitas deixaram de acontecer. Então, se no meu orçamento que eu administrava, eu realizava, por que agora não poderia continuar? E você não está fazendo coisa nova? Então, são perguntas, né? Vou te dar um exemplo aqui, simples. Nós temos um grupo de Águas de Lindóia que chama Grupo Gesto. Até eu acho que convido você a convidar a doutora Alda, a doutor Chaim de Campinas, eles ganharam prêmio internacional, que trabalha com peso e de peso. Até eu preciso lá fazer com eles. Né? Eles trabalham com obesidade mórbida, em situações. E eles ganharam prêmios em Águas de Lindóia, fantástico o trabalho. Olha, não conhecia. E nós contratávamos ele para fazer esse trabalho, chamado Grupo Gesto. E eles fizeram esse trabalho em Monticello com mais de 400 pessoas. Perdão, mais de 600 pessoas. É um trabalho que envolve psicólogo, médico, saúde pública, é um assunto de saúde física. Pública. Não, você vê que ideia, é um trabalho magnífico. E era pago com recurso vinculado ao governo federal, não é nem recurso do município. Por exemplo, a gestão cortou que ele achou que era desperdício de recursos. Nossa, você tem ideia quanto bem é um fez assunto para várias famílias? tão... Então, são situações, por exemplo, que são simples de ser resolvidas, né? Ou eram, e de repente deixaram de existir. Né? Então, por exemplo, nós tínhamos lá no bairro da Mococa, que é um bairro muito grande, afastado a 12 quilômetros de Monticello. Nós tínhamos lá uma aula de música, nós tínhamos zumba, tinha trabalho com idoso, educação física, tinha aula de violão, né, para as crianças, né? Tinha aula de Muay Thai, tinha capoeira. Todos os programas acabaram, né? E essas crianças estão lá hoje vulneráveis na rua, não foi criado nenhum programa para atender elas. Então são situações, por exemplo, que tem recursos específicos para isso. Nós não estamos inventando a roda. Isso e que é uma coisa... talvez, desculpa te cortar, talvez as pessoas não tenham consciência da gravidade que é isso. Porque as consequências, nós vamos de um programa desse,
ser parado, estagnado, nós vamos sofrer daqui 10, 20 anos com o futuro dessas próprias crianças. Porque assim, a gente tem que entender, quem governa, seja de qualquer cidade for, você tem que pensar a médio e longo prazo. Por mais que, mas tem eleição, não é. Porque se você não começar a planejar algumas questões agora, você vai sofrer, como você bem disse. Por exemplo, em 2013, quando eu assumi o mandato, esse bairro da Mococa, a creche precisava ser reformada. Eu reformei a creche inteira e eu dobrei ela de tamanho. Por quê? Porque eu já tinha apresentado o projeto das casas. O projeto nem tinha sido aprovado. Quando eu entreguei as casas, dia 20 de dezembro de 2016, já estava tudo tinha 75 crianças novas. Já tinha a sala pronta. Não esperou chegar as crianças lá para depois, agora tá faltando professor, agora tá faltando carteira, agora tá faltando sala. Então são coisas, por exemplo, assim, que isso que eu tô dizendo é o mínimo, né? Eu não tô dizendo que eu sou super estrela. Não, você tá dando uma pincelada, né? Não, mas quer dizer assim, mas essa organização com a gestão é o mínimo que se espera, né? Não tô inventando a roda, é algo que toda cidade precisa ter. Não, e que você já fez, você sabe que é possível. Isso, porque o dinheiro, eu lembro, assim, ó, quantas vezes cidadãos pobres, pessoas humildes, iam na prefeitura e falavam assim, prefeito, esse mês eu atrasei a parcela de IPTU, que eu tive que gastar com remédio, com uma coisa, fiquei doente, mas o mês que vem eu pago certinho. Porque às vezes o IPTU de R$800, era dividido em 4 parcelas. Aí você vê a honestidade das pessoas. No meu mandato, a arrecadação média de IPTU foi 95%, ou seja, a pessoa pagava em dia, que acreditava. Então eu não posso brincar com o dinheiro do povo, eu não posso simplesmente sair lá usando, permitindo que o funcionário faça coisa errada, ou então invista errado. E eu acho que essa falta também de contato com as pessoas é fundamental. Eu acho que você governar... Sim, não dá para se isolar como que eu vou poder melhorar o sistema de saúde se eu não participo dele, se eu não uso ele, né? Então, por exemplo, querendo, a minha família, por exemplo, eu lembro que a minha tia, ela ia, João, fui do PSF hoje lá, aconteceu tal coisa, entendeu? Porque a família usa, né? As estradas tá ruim, João, tem que mandar ver o morro para nós lá, tá ruim. Porque meus parentes, a minha vida é essa, né? Continua nisso. Eu acho que é fundamental quem queira governar uma cidade, né? Mais do que ter boas ideias, que eu acho que boas intenções sempre todos os candidatos têm, mas tem que vivenciar, tem que aproximar das pessoas, entender o outro lado, entender por que aquela pessoa cobra isso. Sim. Né? E isso não é uma coisa que se ensina, a pessoa tem que se propor a aprender. Né? Então, eu acho que nesse sentido que eu acredito que nós hoje, não só Montição, o seu podcast que eu ouvi por a região toda, né? Mas é muito importante a pessoa que vai votar, por exemplo, para prefeito, que ela olhe de fato a vida da pessoa, o histórico dela, quem são as relações, o que essa pessoa fez, quem está junto. Com quem anda. Porque o prefeito não governa sozinho, né? Vamos deixar bem claro, o prefeito não é um salvador que chega no cavalo branco e vai governar, não. Com quem anda. A equipe é fundamental. Né? Então, tudo isso tem que ser colocado em conta. Tem que se levar em consideração. Né? Porque ainda mais na cidade pequena, onde todo mundo se conhece. Sim. Né? Às vezes tem candidato que quer vender inovação, mas a equipe que está com ele são os mesmos que já estão aí. Olha em volta. Né? Tem candidato que quer falar que é experiente, mas nunca fez nada. Ou seja, né? Então, todos nós, todos aqueles que querem disputar uma eleição, tem certeza que tem boas ideias. Mas eu acho que cada cidade tem o seu tempo. Eu acho que Montição hoje, nós temos o tempo nosso hoje é de resgatar, né? De reestruturar. João, eu quero te fazer uma pergunta que eu estou muito curiosa. Aliás, eu estou numa torcida aqui. Eu estou instigada. É uma pergunta que se eu morasse em Montição, eu ia querer saber, assim, para ontem. Você é hoje pré-candidato à prefeitura da cidade de Montição? Sou pré-candidato. Eita! Eu estou muito feliz por Montição. Não, assim, eu gostaria de explicar por quê. Na verdade, eu estou 8 anos fora da prefeitura, né? E nesse período eu tenho malharia, eu tenho 4 lojas, né? E minha família, né? Todos, minha esposa, não vou dizer para você que nós ficamos focados em eleição, não. Estão focados como todo mundo, em trabalhar todo dia para... Todo cidadão tem que estar focado. Para alimentar seu filho, para cuidar da sua família, tudo isso. Mas eu tenho... Olha para você ver, nós estamos aí... Toda a cidade da região, já todo mundo bombando em pré-campanha, nós estamos ainda... decidimos tomar decisão, por quê? Porque, na verdade, eu queria ouvir, né? Então, assim, por que hoje eu sou pré-candidato? Porque eu senti... Fui procurado por muitas pessoas, né? Então, pessoas que já eram eleitores meus, pessoas que não eram, né? Pessoas, quando então, por exemplo, eu estou na zona rural, as pessoas, João, na sua época, a gestão era melhor, nós vamos retomar isso. Eu estou na Mococa, né? O morador de lá cobra que eu voltasse a ser candidato.
né? Eu sento com o empresário, o pessoal do turismo, o Tricô, estou muito preocupado com a situação econômica da cidade, né? Me pedindo para ser candidato, né? Então, como eu em 2000, olha só que interessante, quando eu fui candidato a primeira vez a vereador em 2018, em 2004, perdão, eu reuni um grupo de amigos e família e falei, gente, me convidaram, o que vocês acham? Só depois que nós fizemos um debate, né? Porque candidatura não pode ser uma coisa sua. Isso envolve família, envolve pessoas que você ama, envolve grupo político, Sim, né? sim. E então, né, fizemos pesquisas, né, para saber também, né? Não adianta ter um sonho, mas tão bem avaliado, o povo tá gostando, a gente não tá, né? E depois de todas essas informações, né, a gente percebeu que existe aí, né, uma viabilidade, né, um trabalho já consolidado que a gente fez antes, né? E entendemos que Montião vale a pena, né? Que não vale a pena desistir dela, né? Nossa, Então, eu tô muito feliz que né? você. Então vamos colocar o nome à disposição da população, né? Com muita seriedade, com o pé no chão, né? Queremos aí de fato, né? Como pré-candidato, eu tenho certeza que hoje eu tenho 39 anos. Eu acredito que se eu tiver a oportunidade de estar novamente governando a cidade, eu acredito que eu vou ter uma vantagem muito grande que eu não tive, que foi a primeira vez, que é o quê? É a experiência, é a autocrítica, né? Você tá mais maduro. O Isso. que as pessoas, o que o pessoal, vai, vamos lá, Monte Sião. Eu quero saber o que vocês podem esperar do João Paulo anos depois, com uma baita história maravilhosa dessa. Acho que a ansiedade, né? Eu fui uma pessoa sempre muito ansioso. Às vezes eu queria, com a boa vontade, de querer fazer tudo, abraçar o mundo, ouvir, né? Então hoje eu sou uma pessoa que ouve mais. E mais do que saber ouvir Ah, também, é entender quem merece ser ouvido também, né? Porque tem esse cuidado também, acho né? que é um desafio, né? É, e, A voz, o que. porque quando você está num cargo desse, todo mundo vai falar. E tem palavras boas, palavras ruins, tem interesses, né? Eu acho que hoje eu estou muito mais pronto, né? Eu tenho hoje, eu acho que mais consciência de gestão, eu tenho mais consciência dos problemas que a cidade está vivendo, até porque faço parte dessa comunidade, né, e vivo nela, né? Convivo com as pessoas, eu sei das dores, dos problemas que tem hoje, né? Sou também mais pé no chão, não acho que Tem alguma que é um coisa. porte que vai chegar lá e tudo vai ficar azul, não. Tem É o alguma processo. coisa que você tenha feito que, com a sua experiência hoje, você não faria? Ó, assim, eu, graças a Deus, nunca cometi crimes, nada disso, né? O que eu tive, eu fui sempre muito motivado, ansioso, acredito. Eu sou um cara extremamente otimista, né? Ainda bem. Né, assim, mas eu era demais até, né? Então, por exemplo, então assim, eu tentei fazer muitas coisas grandes ao mesmo tempo, Hum. né? E tivemos naquela época conjuntura política que prejudicou tudo, mas hoje eu sou um cara mais focado, sabe? Então, eu Ah. acredito que, por exemplo, hoje eu teria mais cautela, sabe? Né? Então, nós temos que melhorar em todas as áreas, temos. Eu acho que Mas eu isso que teria. você considera como não positivo, Sim. eu acho que sim. Porque se um cara com 25 anos, 27 anos, não tiver Se for também um cara quieto, esse né? sangue nos olhos, É, para a experiência trazer mais é. calma, mais É o foco, equilíbrio, eu acho, né? o equilíbrio. Hoje Então, então, eu acho que eu tô mais equilibrado. Então, por exemplo, assim, hoje tô muito consciente dos números da minha gestão, mas também da situação caso venha assumir. Os números não são aqueles números maravilhosos, né? Nós temos uma gestão que vai entregar a cidade com muitos problemas, né? Com dívidas, em financiamentos altos. Então, maior desafio ainda, né? sim, a atual gestão vai entregar aí a cidade tendo que retomar muita coisa. Então, nesse processo, o que é o bom da maturidade e da experiência? Né? Hoje eu tenho consciência daquilo que eu posso colocar num plano de governo ou não, né? Eu tenho consciência, eu sei realmente que a experiência que eu tive, até onde nós podemos avançar, né? O cuidado tem que se ter. E o que é urgente, que não pode deixar para depois, né? Então, assim, eu Eu acredito que... imagino que, pela nossa Sim, conversa, a nossa lista de urgência seja sim, não, gigantesca. e vamos, né, tentar construir uma proposta que não é do João Paulo, porque essa é uma coisa que eu não tenho, assim, eu gosto de política, claro que eu gosto, quero retomar um dia o cargo, claro que eu quero, mas a motivação de estar nela, juro pra você, não é aquele negócio de revanchismo, porque eu perdi, eu quero ganhar de novo, eu quero punir o adversário, Não, longe você é disso, um fazedor, né, assim, executador, então assim, um então hoje, realizador. a ideia, a gente percebe que uma das grandes coisas que deixou de acontecer em Monticello foi do governante ouvir as pessoas. Então, por exemplo, nós estamos tendo cuidado agora, por exemplo, de reunir, né, com setores, com o comércio, com cidadãos, com bairros, por quê?
para que quando for fazer nosso plano de governo, essas ideias nascem da onde? Desses cidadãos. Não Sim. é, por mais que eu já tenha uma experiência, tenha um feeling, mas também não ficar preso numa visão, não. O dinheiro é público, não dá para tudo, então o que que é prioridade? Você entende? Mas Então, essa própria maturidade sua, né, até sim, precoce para sua sim. idade, porque A experiência foi antecipada, né? então, essa própria maturidade faz com que você haja dessa forma, mas Sim, eu acho que hoje nós temos como eu disse, nós temos uma cidade que é abençoada, que tem muito potencial, né? E se nós der uma forcinha ali, as coisas voltam para o eixo. nossa, setor de eventos, nossa, uma cidade próspera, tão bem Graças a localizada, com Deus. essas montanhas. Nós estamos na Mantiqueira, para quem está assistindo e não conhece nossa região, é uma das coisas mais lindas do estado e do Brasil. Venham comprar em Montião. Venho visitar Monte Sião, E Monte Sião que não não precisa faz muito. frio. Não faz frio, então precisa de uma política, sim, que atue Precisa. no verão, no inverno, evento, tudo muito atuante, É porque, porque senão quebra a cidade. porque tem que entender, por exemplo, você pega lá hoje. Nós temos lá hoje 2.000 e poucas malharias, máquinas compradas, prédios adaptados. Não, Milhões investidos, não é milhões. uma cidade que já tem uma mão de obra, né, treinada para isso. Então, o que que é mais fácil? Né? Reativar esse setor para que ele cresça e fortaleça, né? Ou tentar buscar outros caminhos. Não é simples. Então, nós temos o quê? Nós temos já o tricô. É uma cultura. Monte Sião começou o tricô na região toda porque as montesionenses faziam crochê à mão. E de lá expandiu para Jacutinga, para Socorro, para Águas, para Ouro Fino. Mas ali que nasceu. Né? Então é a nossa história que está nisso. Já fazem 50 e poucos anos, 60 anos que nós estamos nesse mercado. E somos referência nacional de produção. É um povo que Sim, não tem preguiça, trabalha de domingo a domingo, trabalha 16 horas por dia, trabalha de noite. Ou seja, então nós temos uma capacidade produtiva altíssima, né? Mas falta o cuidado. Hoje, o poder público de Monte Sião, a prefeitura, não pode mais ficar fora do setor da indústria têxtil. Precisa entender que garantir que as malharias cresçam, garantir mão de obra especializada, garantir a cidade divulgada com eventos, faz com que a cidade toda cresça, inclusive a receita da prefeitura. Olha só como não dá para admitir. Como com a cidade que vive 90% do tricô, que está passando um ano de crise sem vendas, a prefeitura deixa de investir em divulgação e eventos para aumentar as próprias vendas. Ou seja, ela está agindo contra ela própria. Porque a sim, não receita. justifica. Porque Não vai cair o justifica. ICMS dela daqui a pouco, ou o cidadão não vai ter dinheiro para pagar o IPTU ou alvará em dia. Ou seja, Não, e é uma reação em cadeia, porque é, deixa de vender, não para, o povo não vai do barzinho sim, consumir, não tem dinheiro para comprar. é o ciclo. É o ciclo. Então, o que acontece? Então, nesse processo todo, é inadmissível, né? Entender que uma cidade que tem já uma linha definida e quem administra ela enxerga isso, né? Então, assim, eu vivi os dois lados, né? Eu fui funcionário, hoje eu tenho Não empresa, eu tenho enxerga ou não se malharia, importa, né? porque é uma causa É de óbvio, né? todo, É óbvia. óbvia. Então, mas eu acho que a vantagem hoje minha nesse processo é que eu vivi todos os lados. Eu fui funcionário, hoje eu tenho minha empresa, eu também tive poder público, né? Então, eu acredito sim que nós podemos melhorar enquanto empresários, nós temos que melhorar a gestão, nós temos que ter foco, né? Nós podemos melhorar para o Sim. funcionário, para melhorar a mão de obra, pra especializar mais ele, para que ele possa ganhar mais e melhorar as empresas e crescer, né? Mas o poder público tem que fazer mais, né? Eu acho que aí o público e o privado, que você tem os dois, Sim. né? Eu acho que une muito as necessidades do povo. Você saber identificar onde está a melhoria. Com certeza. E já fizemos isso no passado, né? No meu mandato, a gente tinha sempre o Sim. trabalho de chamar os comerciantes, criar o calendário de eventos junto com o comércio, né? Para que eles pudessem divulgar. E as pessoas querem crescer, né? Então, se você percebe boa vontade do poder público, né? As parcerias acontecem. Eu posso dizer que a sua vida é pautada em melhorar a vida das pessoas? Não sei se é uma responsabilidade muito alta, né? Dizer isso. Eu não quero ser de forma alguma arrogante, mas assim, mas em tudo que eu tentei fazer na minha vida, eu tentei sempre nunca fazer só para mim. Então, assim, quando eu fui, seja um presidente de formatura, um presidente de grêmio, coordenador de uma entidade, sempre tentei fazer as coisas para a comunidade, né? E porque se você fala bem, o bem volta para você, né? Eu tenho consciência disso. Ai, que lindo Né? isso. Ai, sossega meu coração. Porque é o que a gente quer ouvir, né? A gente, povo, do lado de Uhum, cá, uhum. é o que a gente quer. Então, se eu posso perguntar,
amanhã, 9 horas da noite, estaremos na Mídia FM 87,5. Sintonize, porque esse papo tá muito bom mesmo. Estou muito honrada de escutar isso tudo ao vivo e a cores, né, de um pré-candidato. E eu queria que você mandasse uma mensagem para o povo de Monte Sião, o que eles podem esperar de você. Ai, perdão. O que vocês podem esperar dele? Meus amigos Do de seu Monte. povo, perdão, Não, eu acho que assim, te cortei. não, imagina, eu acredito que todos nós de Monte Sião, né, temos consciência que a cidade pode mais, né, que a cidade pode e já foi melhor, né, e acredito, sinceramente, que mais uma vez, né, eu estou colocando meu nome à disposição, né, como pré-candidato, para tentar, junto com vocês, né, levantar essa cidade. Né? Não sou o salvador da pátria, não sou nenhum Deus, eu sou um cidadão comum que conhece bem Monte Sião, que conviveu desde criança, né? Desde a zona rural, seja como funcionário, como patrão, como prefeito, ou seja, tenho hoje uma trajetória que me fez agregar conhecimento, para que talvez agora, com 39 anos, mais maduro, né? Tenha a oportunidade, né, se assim for a vontade da população, né, de voltar a ajudar Monte Sião a crescer, a se desenvolver. Né? Monte Sião é uma cidade abençoada, do povo trabalhador, do povo sério, né? E eu tenho certeza que dias melhores vão acontecer, vão vir. Eu só tenho a agradecer. Quer deixar mais alguma mensagem? Eu não vou despedir já que está muito bom o papo. Não, agradecer primeiro, né, essa oportunidade. Que bom que é poder conversar, né? Falar da nossa vida, nossa história. Às vezes são poucas oportunidades de falar disso, né? Ai, ó, o Podfran tá aqui. Né? Eu quero que você volte quando Não, você quiser, porque e vão voltar com são certeza. pessoas que renovam nossa esperança. Acredito, sabe, Fran, que nós que estamos cidadezinhos, né? Eu sou, como eu disse, sou otimista, né? Então, assim, eu tenho realmente, eu estou muito motivado, né? Estou nesse novo projeto, né? Retomando essa proposta, né? Porque eu entendo que, como eu disse, eu não sou sozinho, né? Eu tenho um grupo de pessoas que estão comigo, né? Que acreditam comigo também, né? Que nós podemos avançar, que o Monte Sião pode voltar a crescer e ser uma cidade justa, né? Que olhe mesmo o cidadão que mora no bairro mais longe com o cidadão que mora no centro da cidade de forma igual, né? Eu acho que esse que é o desafio, né? Que está sendo colocado. Eu acho que a história mostra o meu mandato foi um mandato que nós tivemos falhas, mas os acertos foram muito maiores, né? A cidade cresceu, né? E de forma com um grupo sério, né? Com uma governança honesta, né? Com foco nas pessoas, né? E o resultado aconteceu. Nós temos bons números aí no passado. Se hoje tiver a chance de voltar, nós não queremos repetir o que fizemos no passado. Não, hoje é uma nova realidade, né? Preciso de novas pessoas, né? Tanto é que o nosso grupo hoje ele é bem maior do que foi nas eleições passadas, né? É composto por pessoas que vieram de grupos adversários, pessoas que nunca disputaram eleições, jovens, adultos, né? Eu tenho honra de poder fazer uma reunião e ter pessoas muito simples na zona rural como grandes empresários, né? Eu não sou representante de uma ala, eu represento toda a cidade, né? É isso que eu quero deixar claro, né? Aquilo que eu apresentar de proposta, ela não é simplesmente a ideia do João Paulo, mas o João Paulo representa, sim, o sentimento de uma grande parcela da população de Monte Sião de que a cidade pode voltar a crescer. Olha, João, eu só posso te desejar muita boa sorte, porque você coloca o positivismo, o otimismo quase como não um defeito, né? Mas fala, eu sou muito positivo, tal. Eu acho que como você deseja melhorar a vida das pessoas, você está lutando para continuar melhorando, somando, dando cidadania, né, para tudo que a gente está falando. Aí a gente falou de todas as áreas de uma cidade. Então, eu acho que para você voltar mesmo, só sendo positivo, otimista, é uma qualidade. Eu tenho comércio, né? Então, por exemplo, eu tenho que acreditar. Por exemplo, eu quero vender meu produto, né? Eu tenho que acreditar no produto.
Então, com que cara eu teria de hoje É a tentar? primeira coisa. Por exemplo, eu tenho que conhecer Monte Sião e acreditar que pode ser melhor. Como que você imagina um líder, né? Que não acredita. Que não tem vontade, que está desmotivado, que acredita que as coisas vão piorar. Ou que está lá por outros N motivos. Então, mas uma pessoa que hoje é um líder, se ele não puxar, quem vai puxar? O verdadeiro líder. Pode Fran, nessa quarta-feira, dia 3 de julho, conversou com um empresário, pré-candidato à prefeitura de Monte Sião. Estou muito feliz, espero que vocês tenham gostado. Ele falou aqui o que pode e o que não pode, e a gente vai torcer para todas as previsões serem as mais otimistas para você. Parabéns, estamos juntos. Meu boa noite a todos. Amanhã estamos na Mídia FM 87.5. Obrigada.